Quem está vivo da glória, seja muito bem-vindo a mais um devocional. Que bênção ter você aqui mais um dia na presença de Deus, participando da nossa série Princípios que Governam a Vida. E o tema de hoje é o princípio da honra. Eu tenho pensado muito sobre isso nesses últimos dias, refletido muito sobre isso. E vamos para o nosso texto base. Escute bem o que aqui está escrito. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Repare bem nesse texto. Esse versículo aparece dentro de um contexto muito sério da história de Israel. Aqui, Deus está confrontando a casa de Eli, o sacerdote. Os filhos dele, Ofni e Finéias, eles estavam vivendo de uma forma corrupta dentro do próprio templo. Eles ocupavam uma posição espiritual muito elevada, mas desprezavam a santidade das coisas de Deus. E aí o Senhor levanta um profeta que libera essa sentença espiritual, que foi Samuel, e diz: aos que me honram, honrarei. Guarde uma coisa no seu coração. Isso aqui não é só uma frase legal ou bonita, isso aqui é um princípio espiritual. Na minha cabeça, honra é uma das moedas mais poderosas do reino de Deus, porque honra revela algo no invisível, a posição do coração. Eu entendo que honra não é uma bajulação, não é um elogio vazio, sabe? Honra é reconhecimento sincero de valor. E isso aparece o tempo todo nas Escrituras, o tempo todo. Veja a história de Davi, ama a história de Davi. Davi foi perseguido por Saul. Saul tentou matar Davi várias vezes e mesmo assim, quando Davi teve a oportunidade de eliminar Saul dentro de uma caverna, ele se recusou. E sabe o que ele disse? Sabe o que ele disse? Não levantarei minha mão contra o ungido do Senhor. 1 Samuel 24, 6. Repare isso. Davi honrou Saul mesmo quando Saul não era digno daquela honra. Penso eu que isso revela algo muito forte. Honra, ela não depende do comportamento do outro. A honra, ela depende da nobreza do meu e do seu coração. Existe uma frase famosa de um grande autor que diz algo poderoso, ele diz, né? Que a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. E na minha visão, honra tem muito a ver com isso. Quando alguém vive apenas centrado em si, ela perde a capacidade de reconhecer valor nas pessoas. Mas quando alguém tem um coração alinhado com Deus, ela aprende a discernir o valor. Olha uma história impressionante também, né? Jesus chega em Nazaré, a cidade onde ele cresceu, e a Bíblia diz algo curioso. Ele não fez muitos milagres ali. Sabe por quê? Porque as pessoas começaram a dizer: não é este o carpinteiro, o filho do carpinteiro, lá em Mateus 13,55, né? E na minha visão, aquele povo, ele tinha perdido algo essencial. Perderam a honra. E quando a honra desaparece, muitas portas espirituais se fecham. Escutem bem isso. Onde não existe honra, a graça não permanece por muito tempo. Questionário Jesus. Porque honra, que ela cria ambiente para aprendizado, ambiente de crescimento, ambiente para transferência espiritual. Paulo escreveu algo muito direto, quando ele disse: dai a cada um o que lhe é devido. A quem honra, honra. Romanos 13,7. Guarde isso no seu coração. A honra é uma linguagem do reino. Honrar Deus, honrar os pais, honrar os líderes, honrar pessoas. E eu tenho aprendido algo que mexeu comigo recentemente. Quem aprende a honrar nunca anda sozinho, porque a honra, ela constrói pontes que nem você vê, ponte invisível, pontes de favor, pontes de confiança, pontes de relacionamento. E deixa eu te falar algo com muito amor aqui, coloque amor aí nas minhas palavras. Hoje existe uma cultura muito forte de crítica, de sarcasmo, de desprezo. As pessoas zombam de tudo, desrespeitam tudo, ironizam muita coisa, mas na minha visão isso empobrece a alma, porque quando o coração perde a capacidade de honrar, ele também perde a capacidade de receber. Por isso que Deus estabelece esse princípio tão claro: aos que me honram, honrarei. E eu penso muito nisso. Quem honra a Deus na vida, sabe, no secreto, no privado, quem honra pessoas, quem honra os compromissos, quem honra a palavra dada, esse tipo de pessoa, ela constrói uma vida sólida na presença de Deus. Porque a honra, ela gera confiança. E a confiança gera autoridade. Tu crê nisso? E a autoridade abre portas que força nenhuma consegue abrir. Então eu quero deixar uma pergunta simples para o seu coração nesse dia de hoje. Uma pergunta simples. Você tem vivido uma vida de honra no jeito que fala?
no jeito que trata as pessoas, no jeito que se posiciona diante de Deus, porque na minha visão, porque na minha cabeça, a honra que você entrega hoje pode ser a honra que Deus liberará sobre a sua vida amanhã. Receba isso. Antes de orarmos juntos, eu quero abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar o seu trabalho, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Vamos finalizar, né? Que Deus te dê sabedoria nas decisões que você precisa tomar hoje, que Ele abra as portas diante de você e que sua vida seja marcada por favor, por graça e por direção. Agora, se você puder, feche os seus olhos aí, vamos orar nessa manhã. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor com um coração ensinável. Pai, nós queremos aprender a viver segundo os princípios do Teu reino. Nós reconhecemos que muitas vezes falhamos no jeito de falar, no jeito de tratar as pessoas, no jeito de reagir às situações da vida, mas hoje nós pedimos, forma em nós um coração que honra. Ensina-nos a honrar o Senhor com nossas atitudes, ensina a honrar as pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor, ensina-nos a viver com respeito, com dignidade, com integridade, Pai. Nós pedimos que o Senhor alinhe o nosso coração com os Teus caminhos e que nossa vida seja marcada pelo caráter, por sabedoria, por reverência diante do Senhor. Abençoe cada pessoa que está orando agora, abençoe o trabalho dela, abençoe os projetos dela, abençoe as decisões que ela precisa tomar, Jesus. Que o Senhor abra as portas de favor, portas de crescimento, portas de provisão e que a nossa vida seja conhecida como uma vida que honra ao Senhor. Nós oramos assim, confiando na Tua graça. Jesus, nós oramos assim, confiando na Tua direção, em nome de Jesus e de coração. Muito obrigado por você ter ficado comigo até o final desse devocional, nessa nossa missão aqui. Amanhã teremos mais, é o nosso clube das 6h01, nós temos um vídeo novo aqui do nosso devocional do dia. Amém? Que a bênção de Deus te alcance. Beijo no coração. E lembre-se, há uma vida próspera sobre aqueles que honram o que o Senhor tem confiado. Deus te abençoe.